Pessoal, boa noite a todos que estão aí acompanhando as transmissões da I2P Consulting. Estamos nós hoje aqui na nossa oitava live de Papo de Gestão, né? Lembrando que é um programa que a gente está desenvolvendo aí inicialmente para falar de tempos de pandemia, ajudar as pessoas a entenderem o caminho de como passar por esse momento de uma maneira mais estruturada, né? Trazendo grandes profissionais que podem trocar experiências com a gente, passar um pouco das suas experiências, aquilo que estão fazendo. Lembrando que nem sempre grandes empresas têm, as pequenas empresas têm o mesmo suporte que grandes empresas para poder ter o suporte necessário para passar por esse momento, né? E hoje nós vamos estar fazendo uma conversa diferente. Nós vamos falar sobre networking. Hoje a gente trouxe para vocês um especialista de networking, que é o Eduardo Santana, que ele é o diretor do BNI do Planalto Paulista. E nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, que é como a gente pode, como empresário, usar o networking como estratégia de crescimento para os nossos negócios, principalmente nesse momento onde a economia deu essa retraída e nós precisamos sair à frente, buscar novas alternativas para poder vender os nossos produtos e serviços. E aí o Eduardo já está aqui comigo, quero dar as boas-vindas para você, Eduardo, boa noite, tudo bem? Excelente noite, é um privilégio estar aqui contigo, Alexandre Tortorelli, meu amigo, privilégio estar aqui nesse papo de gestão e eventualmente aí poder colaborar, ajudar, apoiar de alguma forma os empresários, empreendedores, profissionais liberais. Sem dúvida, nós estamos falando com a pessoa que entende desse assunto aí. Eduardo, todo papo de gestão que a gente começa, né? Inicialmente, eu quero saber da história das pessoas também. Porque às vezes tem jovem assistindo, quer saber como é que a carreira evolui na vida. A gente gosta de ouvir, contar um pouco da trajetória, como é que foi a sua história, de onde você vem, né? Como é que você chegou até aqui hoje com o BNI. E queria lembrar também, o pessoal que está assistindo a gente, que a gente sempre guarda um espacinho no final do programa para responder algumas questões que eles colocam para a gente aqui na live. Então, você pode colocar aí as perguntas aqui na nossa live, a gente vai esperar um espacinho no final, lá uns 10, 15 minutos no final, para responder dúvidas que vocês tenham, perguntas que vocês queiram fazer para o Eduardo. Eduardo, conta para mim um pouquinho da tua história, até chegar aqui hoje como diretor do BNI Planalto Paulista. Queria conhecer um pouquinho mais de você. Bom, vamos lá. O cabelo vai ficando ralo, né? O que sobrou dele e branco, então a caminhada é longa, né? Mas eu comecei a minha carreira como engraxate. Uau. Vou começar do começo, né? Quando eu era criança, aqui na Praça de Vinhedo, eu trabalhava de engraxate. Logo depois, eu fui trabalhar numa biblioteca. Então, eu já quero começar quebrando um pouco o gelo e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho sobre uma crença, né? Eu acredito que exploração infantil é uma coisa. Agora, estimular a criança a desenvolver um trabalho, isso é altamente positivo, né? Porque de alguma forma a gente estimula as crianças ao empreendedorismo, estimula as crianças a realmente ter um trabalho, e comigo foi assim. Logo depois, daí, já na minha adolescência, eu fui fazer eletrônica e telecomunicações, né, na ETEC São José, uma escola técnica extraordinária em Campinas, tive o privilégio de... Você fez ETEC também? Não acredito. No São José, mas vou na ETEC. No São José? Uau! Puxa vida, então. Aí eu fiz eletrônica e telecomunicações, né? A minha carreira é um pouco atípica, viu, Alexandre? Eu comecei a trabalhar com sonorização profissional. Na época era músico amador, e um belo dia eu fui assistir um show do Lulu Santos, aí em Campinas, e quando terminou o show, eu vi 3 amigos meus enrolando cabo lá em cima do palco, né? Aí eu cheguei nos meus amigos lá de ETEC, né? Eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Eles falaram, estamos trabalhando. Como é que eu faço para trabalhar aí com vocês? Fala com aquele cara ali. E aí eu fui falar com o pessoal da Loudme Sonorização, que é uma das maiores empresas e mais conceituadas de sonorização da América Latina, uma empresa de Campinas, né? E conversei lá com
o Márcio, o Marcos e o Nelson, né, que são os proprietários da Laudines. E aí eu era menor de idade ainda, 17 anos de idade, comecei a trabalhar com sonorização profissional e viajei o Brasil inteiro trabalhando com isso e tudo mais. Na sequência, eu fui fazer, quando terminou essa história da Laudines e tudo mais, eu estava já na hora de começar a fazer faculdade, e eu sempre quis, eu gostava de projetos e tudo mais, e tinha um sonho de criança de trabalhar com projetos e esse tipo de coisa, né? Aí eu falei, como eu tinha uma banda na época, que era o meu projeto número 1, era a minha banda, né? Não, eu vivia de música, a gente ensaiava 16 horas por dia. O negócio era sério, cara, o negócio era sério. Né? Tinha banda, chamava-se Blue Jeans, aqui na cidade de Vinhedo e região, né? A gente tocava, tinha lá os nossos seguidores, música própria e tudo mais. E aí eu fui fazer engenharia civil, que era para não atrapalhar a banda, né? Então eu escolhi a faculdade, a minha escolha foi assim, deixa eu ver qual a faculdade mais próxima para não atrapalhar meu projeto. Né? Meus pais querem que eu faça faculdade, eu também achava que era legal fazer, mas a minha ideia primeiro, meu projeto era a banda. Eu comecei a fazer engenharia civil, no primeiro ano, segundo ano, eu comecei a gostar da coisa, né? E no terceiro ano, aí já a banda tinha acabado, já estava naquela fase de mudança profissional, eu comecei a trabalhar com construção pesada. Eu fui trabalhar no Dersa, prestando serviço para o Dersa, aqui na rodovia Dom Pedro I, e aí dentro do Dersa eu fiquei 7 anos trabalhando com construção pesada, né? Trabalhando numa empresa grande de engenharia de São Paulo, e depois desses 7 anos que começou a minha história com o empreendedorismo, né? Já estava numa fase mais madura, já como engenheiro dentro da empresa, atuando na área comercial, inclusive dessa grande empresa, que é a Sistema PRI, Engenharia de Planejamento. Depois de ter uma vasta experiência lá com construção pesada, CDHU, trabalhei com manutenção predial, a gente dava manutenção nas 9.000 escolas públicas da Grande São Paulo, um projeto enorme, muito estruturado e tudo mais, e eu dirigi uma parte desse projeto, né, com uma grande equipe, e depois disso aí veio, numa dessas economias, perdão, essa história de vento contra, né, como a gente está vendo agora, claro, nunca houve pandemia, né, mas vento contrário na economia brasileira, quem tem mais de 45 anos tem um monte, né, várias histórias. E um desses ventos contrários, a empresa que tinha 500 engenheiros trabalhando, fora os técnicos e tudo mais, só engenheiro tinha 500. Eu era um dos 500, né? Aí começou a mandar a gente embora, foi 500, 450, 400, 350, 300, 250, e aí eu comecei a ver um monte de colegas meus que estavam lá na empresa já há bastante tempo, e eu comecei a ficar aborrecido com aquilo, né, porque eu via pais de família, com criança pequena, sendo mandado embora, o pessoal gostava de mim, queria me manter, até que um dia eu cheguei para o meu diretor na época, eu falei, tô vendo que vocês estão aí com dificuldade e tudo mais. Eu falei, puxa, Eduardo, tá difícil mesmo. Mas é o seguinte, eu sou solteiro, dá meu boné, eu me viro. E nessa história aí, eu me desliguei da empresa e acho que, sei lá, 2 semanas depois eu estava adquirindo a minha primeira empresa. Isso foi em 1996. Em 96 eu adquiri a minha primeira empresa, foi uma ótica na cidade de Louveira, no bairro Santo Antônio de Louveira, né? Eu até tenho meu amigo lá, Jailson Marinho, que hoje é o atual secretário de desenvolvimento econômico lá. Na época o Jailson estava começando a empresa dele também, que é uma empresa que até hoje está lá em Louveira, é um grande amigo nosso, e a gente começou mais ou menos junto essa caminhada aí, né? É isso aí. Bom, caminhada é longa, e aí o que aconteceu? Depois da ótica, eu abri uma empresa de engenharia, essa empresa de engenharia eu fiquei com ela quase 18 anos, né?
atuando aqui na cidade de Vinhedo, Valinhos, Louveira, região, construindo casas de porte médio e alto, tive uma imobiliária também, e nessa história eu acabei conhecendo o BNI, isso em 2010. Na época, em 2010, estava se abrindo a 4ª equipe do Brasil, a primeira do interior do Brasil, que estava saindo de São Paulo, capital, onde tinham 3 equipes já, abrindo a 4ª equipe, que foi justamente o BNI Bandeirantes, na cidade de Jundiaí. E dali, depois de eu entrar como membro, fui mentor da equipe, fui presidente da equipe, depois surgiu a oportunidade de trazer o BNI aqui para a região de Campinas, e hoje aí tem uma caminhada longa, né? Nos últimos 10 anos aí a gente teve contato com muito empresário, muito empreendedor em várias cidades aqui da região. BNI. Não sei se eu fui muito... Não, foi ótimo. Que história. Muito longo aqui com a história, mas... Sabe que apesar de a gente conversar bastante, a gente não tinha tido a oportunidade de ter uma conversa como essa, né? Pois é, vale como 1 a 1. A pessoa não sabe o que é isso, nós vamos explicar daqui a pouco o que é isso. Vamos explicar. E o BNI é o Business Network International, que é uma organização, né, americana, que já está presente em muitos países. O Eduardo vai explicar um pouquinho em detalhe para a gente aí. Essa organização, Eduardo, ela é baseada em networking. E você, hoje, é um dos maiores especialistas em networking que a gente conhece, né, e que trabalha direcionado para essa atividade. E o que eu queria fazer, a pergunta para você, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente escuta as pessoas falar muito de networking, né? Quando a gente está empregado, quando a gente é executivo, quando a gente está na empresa, fala, você tem que manter o seu network para manter as suas conexões, ver as oportunidades de negócio. E eu vou falar por experiência própria, né? A vida corporativa nos engole, né? com relação a network, a gente acaba perdendo muitas oportunidades aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os princípios do networking, né? E como ele pode ser bem feito, né, profissionalmente aí. Eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar das pessoas, achar que networking é trocar cartão, é estar em evento. Queria que você explicasse um pouquinho para mim o que é um networking bem feito. Bom, gratidão pela pergunta, Alexandre. Primeiro eu queria dizer o seguinte, né, no meu entendimento, todo mundo faz network, né? Você pode chamar de diversos nomes, né, mas o que é o network? Network é relacionamento. Agora, o networking profissional, fazer isso de uma forma assertiva, de uma forma alinhada, com resultado, que são elas, né? Então, aí que realmente tem toda uma base, tem método, tem estudo, tem ciência por trás, né? Assim, cara, o que eu vou falar? O relacionamento a gente precisa cultivar. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Então, se temos ouvintes aí hoje, por exemplo, está fazendo faculdade, né? Você na faculdade, você vai ter oportunidade de conhecer pessoas que provavelmente vão te acompanhar até o final da sua vida. Só que quando a gente está fazendo faculdade, a gente não tem essa noção. A gente está ali no oba-oba, no andar da coisa, preocupado com outras coisas. Mas o relacionamento é uma das coisas mais importantes que tem. A mesma coisa quando a gente vai galgando, quando entra numa empresa, troca de empresa, vai galgando cargos, você vai conhecendo pessoas, né? E ao conhecer pessoas, a gente começa a criar relacionamento. Agora, quando a gente fala de networking profissional, a gente está falando de um networking, porque existem diversas redes de relacionamento. Existem redes de relacionamento social, onde ninguém, fica até chato você falar de negócio. É o grupo da sua família, é o grupo dos seus amigos, tá lá para falar bobagem, e tem que ser assim, né? Agora, quando a gente fala em networking profissional, a gente está falando de construir redes de relacionamento para efetivamente nós fazermos negócio, ou então efetivamente para buscar uma colocação profissional, entender tudo mais. O mundo corporativo, o networking que se faz no mundo corporativo, ele é ligeiramente diferente do networking do mundo empresarial, né? Eu tenho uma atuação maior no ramo empresarial.
Então, eu ajudo normalmente donos de micro e pequenas empresas, empreendedores, profissionais liberais, a aumentar os seus negócios através de relacionamento profissional. Esse é o meu foco de estudo nos últimos 10 anos. Agora, evidentemente que isso pode e deve ser aplicado para quem está no mundo corporativo também. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, Eduardo, mas network funciona em empresa grande? Né? É uma boa pergunta. Agora, se você pegar aí, imagina a maior empresa do ramo automotivo do mundo, né? Como é que você acha que esses caras vão levantar um novo distribuidor? Você acha que eles vão botar anúncio no jornal? Ou você acha que isso vai ser feito através de relacionamento? 100% vai ser feito através de relacionamento. Né? E muitos dos cargos, você que tem uma grande vivência corporativa e hoje também empresarial, né, Alexandre, a gente sabe que muitos dos cargos, a melhor forma de você se colocar é por relacionamento. Não existe outra coisa. Não tem agência que supera o relacionamento. Aliás, as boas agências vão ensinar os seus contratados e tudo mais, seus clientes, seus profissionais, a fazer network para se colocar, né? Legal. Agora, não sei se eu respondi. Eu acho que nós vamos colocar isso na hora que a gente for falar. Eu entendi. A gente tem os ciclos de relacionamentos sociais, né, onde a gente vai fazer network social e vai estar presente para as pessoas, criar relacionamento, gerar lembrança, gerar relevância, né, socialmente. Existe isso também profissionalmente. No mundo corporativo, né, a gente constrói essa nossa reputação dentro da profissão, da carreira que a gente segue e vai através das realizações, das competências, das habilidades, você vai criando relacionamentos que vão reforçando essa sua, vamos dizer assim, essa sua competência em cima das atividades que você faz, e isso vai gerando lembrança nas pessoas para novas oportunidades. Já no meio empresarial, né, a gente tem uma metodologia que a gente segue, né, com relação ao desenvolvimento de network profissional entre empresas, que é um pouquinho diferente, né? E aí a gente tem um trabalho que começa, a gente podia falar sobre a metodologia do network empresarial, talvez? Falar sobre Pode, PCR, claro. PCR? Sim. Então, se você puder explicar um pouco para a gente sobre isso. Entre várias coisas que foram desenvolvidas nessa organização, né, que é o BNI, a organização mais antiga do mundo e a maior, a mais estruturada, enfim, né, do Brasil, do mundo e tudo mais. Então, o que foi desenvolvido é isso aí. A primeira coisa a gente precisa ser conhecido. Isso vale também para o corporativo, né? A primeira coisa é a gente ser conhecido, a gente ter um ponto de contato, a gente estar no radar das pessoas, né? Estar em visibilidade. Quando a gente entra no radar das pessoas, é o primeiro passo. Agora, só estar no radar não resolve. A gente precisa avançar para o segundo passo, tanto no corporativo quanto no empresarial. Você precisa ser credível ou crível. Né? Existem as duas formas aí. Ou seja, se as pessoas não confiarem em você, você pode ser um cara excelente para tomar cerveja, mas se as pessoas profissionalmente não confiarem em você, elas não vão te recomendar. Simples assim. Né? E depois tem um terceiro passo, que é o passo de realmente você estar fazendo negócios. Né? Então, às vezes a gente está no radar das pessoas, as pessoas acreditam na gente, tem uma relação de confiança, de credibilidade para conosco, mas por uma série de razões a coisa não acontece. Né? Então, como fazer para que isso aconteça? Essa é a última fase, né? Realmente você gerar um negócio, ou gerar a colocação, você realmente ser recomendado, você ir lá e assumir a posição, né, se estruturar o seu departamento e tudo mais, enfim, o seu cargo, e começar a trabalhar. Então, precisa chegar numa fase de rentabilidade. Né? Para cada uma dessas fases, dentro da estrutura do networking, existe aí
vários estudos, né, de como se colocar, como se portar, como se desenvolver, enfim, para fazer isso de uma forma mais efetiva e eficaz. Criar a sua própria imagem, construir a imagem, né, construir sua imagem de profissional que vai junto, né, com a competência, né? A imagem precisa andar junto com a competência também no desenvolvimento desse networking e para desenvolver credibilidade, né? A gente precisa de resultados, como na empresa a gente também precisa para construir, no network empresarial também, construir resultados, ter cases, histórias importantes que ajudam a dar relevância, né? É isso aí. O BNI, né, como a gente falou, que é o Business Network International, ele trabalha basicamente em cima de desenvolver essas relações verdadeiras, poderosas entre empresas para gerar negócios, né? De onde que vem o BNI, né? Como é que funciona? Como é que ele surgiu, na verdade? E ele traz, né, em cima dessa história do BNI, surge toda essa metodologia que hoje mais de 270 mil empresas seguem no mundo, não é isso? Exatamente. Até uma coisa, outro dia a gente estava fazendo uma reflexão aqui, né? Nós temos hoje uma universidade corporativa, né, para quem participa do BNI, né? Nós temos uma universidade com mais de 270 mil usuários. E a gente chegou à conclusão que nem Harvard tem isso, né? Oxford não tem 270 mil pessoas ali na sua base de ensino compartilhado, né? E essa organização, ela conseguiu. Mas, enfim, a história do BNI, ela se mescla aí com a história do nosso fundador, né? Nosso fundador do BNI é uma pessoa extraordinária chamada Ivan Misner, é um californiano, né? O BNI surgiu lá no Vale do Silício, na Califórnia, e ele aí nos anos 80, ele já era um professor, né, universitário, e era um consultor de empresas. Então ele fazia consultoria, né, parecido aí com a I2P aí, mas ele era mais focado na área de marketing. E uma determinada época, lá por 1984, por aí, ele conta isso num dos livros, né, da história da organização e tudo mais, ele perdeu o maior cliente dele. Ele não fala qual era o percentual que esse cliente significava na carteira dele, né? Mas sempre é chato a gente perder um grande cliente, né? E ele não se conformou. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto das pessoas que não são conformadas, né? Eu gosto dos inconformados. Né? O conformismo é tomar a forma dos outros, né? O inconformado é aquele que fala, não, peraí, isso aqui não serve para mim, deixa eu criar uma nova realidade. E o Ivan fez isso, ele ficou pensando, e ele criou um plano, né? Qual foi o plano? Ele chamou alguns empresários que ao longo da vida dele ele tinha feito negócios. Ele chamou essas pessoas para uma reunião, um café da manhã na casa dele. E aí ele serviu aquele café da manhã para todo mundo ali, e ele tomou a palavra, né? E falou o seguinte, bom, pessoal, vocês aqui estão vindo aqui, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, e eu quero dizer que eu convidei cada um de vocês por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte, eu conheço e confio em cada um de vocês. Ao longo da minha vida eu fiz negócios, tive a oportunidade de fazer negócio com cada um de vocês. Então eu pensei o seguinte, se vocês também se conhecessem, pode ser que vocês possam gerar negócios entre si. Isso faz sentido para vocês? Eu falei, poxa, legal, Ivan, bacana, né? Faz sentido sim. E a segunda razão que eu os convidei para estar aqui é o seguinte, ele virou para a primeira pessoa que estava ali assistindo ele e disse o seguinte, eu queria saber o seguinte, como é que eu posso te ajudar? E aquela pessoa se estranhou, né? Porque é uma pergunta que não é muito comum no mundo dos negócios. E o sujeito olhou para ele e falou assim, pô, Ivan, você é um cara bem relacionado e tudo mais, poxa, tem uma empresa aqui, que faz 3 anos que eu estou tentando entrar, conversar com os proprietários para fazer um orçamento e tudo mais, e faz 3 anos a secretária está me barrando, eu não consigo passar da secretária.
Aí o Ivan falou, pera um pouquinho, qual é o nome da empresa? O sujeito falou lá o nome da empresa. Ele virou para a mesa e falou, ele perguntou assim, escuta, alguém de vocês conhece a empresa tal, tem algum relacionamento lá dentro? E aí uma das pessoas que estava lá falou, pô, Ivan, eu já faço negócio lá há muitos anos e tudo mais. Aí o Ivan olhou para ele e falou, olha, eu conheço, eu sei que vocês dois estão se conhecendo hoje, mas são duas pessoas da minha confiança, que eu ao longo da minha vida, já fiz negócio. Mediante a obtenção da confiança nele, você estaria disposto a apresentá-lo a quem decide lá dentro? A pessoa virou para o Ivan e para a pessoa e disse assim, Ivan, ainda essa semana nós estaremos almoçando com os donos. Olha só. E aí ele saiu perguntando, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E ajudou todo mundo. Quando chegou na última pessoa, né, a pessoa foi lá, foi ajudada e tal, fizeram esse movimento extraordinário. Eu falei assim, poxa, Ivan, você ajudou todo mundo? Eu queria saber o seguinte, e nós, como nós podemos te ajudar? E o Ivan, perfeitamente, olha, para mim um bom cliente é tal empresa, eu gostaria de conhecer tal pessoa e tudo mais. Então disso, Alexandre, eu tiro alguns aprendizados, né, nessa história que, né, hoje é fantástico, né, um cara de uma luz, de uma grandeza extraordinária. Primeira coisa é o seguinte, o Ivan sabia o que ele queria. Tem um monte de gente que quer entrar, fazer networking profissional, né, quer ter negócio, mas não sabe o que quer. Então, se a pessoa não sabe o que quer, né, como diz lá no livro do Alice do País das Maravilhas, né, qualquer caminho serve. Então, não, o Ivan sabia o que ele queria. E outra coisa, ele tinha um alinhamento de valores de querer ajudar. Eu vou fazer um link disso com aquilo que você começou a me perguntar, né, falando sobre o que é o network, a essência do network. Eu diria para você, Alexandre, que a essência do networking é ajudar. Mas não é ajudar de uma forma bobinha. É ajudar, né, as pessoas certas, da maneira certa, para obter um benefício mútuo. O ganha, 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 ganha. Onde todo mundo ganha, né, os relacionamentos são fortalecidos, né, as relações são fortalecidas, as empresas são fortalecidas, as pessoas são fortalecidas, e aí você realmente eleva isso para um outro nível. Então, é isso que aconteceu na fundação do BNI, até hoje, né, dentro do BNI, isso é uma das perguntas recorrentes. Como é que nós podemos ajudar? Fantástico. E hoje o BNI, como a gente falou no início, ele já está presente em mais de 70 países, né? Eu sei que nos últimos 12 meses negociou mais de 16 bilhões de dólares, né? 16 bilhões 700 milhões de dólares. É um trocadinho aí, 700 milhões. Né? 700 milhões, né? Mas, poesia. Movido por a base, o que eu posso fazer para te ajudar. Né? Então, exatamente. Hoje é uma metodologia que está presente nesses países, que está presente aqui na região de Campinas também. Agora, para você poder juntar empresários, né, e colocar, a gente sabe como formar time, né? Time também é uma coisa que precisa ter um alinhamento, precisa ter um objetivo comum, precisa ter uma sinergia importante entre as pessoas, elas têm que ter a mesma visão de futuro, o mesmo compartilhamento de valores, como você falou muito bem. Tudo isso é trazido como metodologia para dentro do BNI, não é isso? Sim, sim. E é muito interessante também, Alexandre, porque o BNI hoje, né, essa essência lá do Ivan está presente, mas o BNI hoje ele se tornou o quê? O que é o BNI? O BNI é uma força comercial compartilhada. Nós estamos num momento onde, com a pandemia, com tudo, a gente está repensando os nossos negócios, né? As relações estão sendo repensadas, né? As necessidades estão sendo repensadas, e tem que ser assim mesmo. O BNI é uma força comercial compartilhada. Para que isso aconteça, precisa haver, como você muito bem disse, uma sinergia. Qualquer coisa que é compartilhada, eu costumo dizer o seguinte, né? A cooperação, ela ocorre
quando 3 fenômenos acontecem, né? Desculpa minhas brincadeiras aqui eduardianas, né? Mas é uma brincadeira séria, né? Três fenômenos têm que acontecer para surgir a cooperação. Primeiro, precisa estar todo mundo no mesmo barco. Se todo mundo não estiver no mesmo barco, não existe cooperação. Segundo, precisa estar todo mundo remando. E terceiro, para o mesmo lado. Então, uma equipe do BNI é uma força compartilhada quando todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está remando e remando para o mesmo lado, né? BNI é um método que foi desenvolvido e está sendo aperfeiçoado há 35 anos, né? Dentro dessa história, você, Alexandre, conhece bem, né? Mas nós temos um dos nossos valores, é tradição mais inovação. O que o BNI inovou nos últimos 6 meses, eu acredito que nós não tivemos de inovação nos últimos 15 anos. Sem perder a essência, mas absolutamente extraordinário que foi feito nos últimos 6 meses. É incrível, porque a gente vinha numa discussão até então, né? Se e quando a transformação digital ia chegar até nós, né? De repente, estava numa sala de reunião discutindo isso, bate um meteoro assim, né? 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 Então, as coisas, quando a gente discutia se e quando, foi acelerado tudo por esse processo da pandemia. Hoje a gente participa também de grupo de BNI aqui em Campinas, e toda essa estrutura de trabalho do BNI, ela está envolvida em relacionamentos bilaterais, né? Que a gente precisa conhecer, como o Ivan falou, como eu posso te ajudar, isso dentro da casa dele, no café da manhã, isso passou a ser uma metodologia. E hoje, quando a gente junta, né, uma equipe de empresários, como a gente trabalha, equipes de 40, 50, 30, né, tem diversos tamanhos, isso precisa acontecer entre todos os empresários, e tem metodologia para isso acontecer. E a base desse processo, que está alinhada também na questão do VCR, de adquirir credibilidade, está pautada nas questões de reuniões de 1 a 1, né, que a gente chama ou reuniões bilaterais. Quando eu vi isso no BNI, quando eu passei a integrar o BNI, eu entendi algumas coisas que eu via. Quando eu trabalhei na Coca-Cola, existia uma reunião que chamava one-to-one, né? Que era entre o presidente da empresa, né, da franqueada que eu trabalhava, com o presidente da Coca-Cola Company. Então eles sentavam juntos, faziam uma reunião entre eles. Naquela sala, a gente tinha uma apresentação dos executivos, depois saíam todos, ficavam os dois lá dentro, né? Conversando, na verdade, e buscando, hoje a gente entende o que eles estavam fazendo lá, buscando alinhamento, buscando ideias e sinergias, né? Hoje a gente tem visto, por exemplo, um case que na pandemia aconteceu, que a gente está falando, até comentamos sobre isso, o grupo Nós, né? A iniciativa Nós, onde juntou Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, grandes empresas na pandemia para se ajudar. Então hoje eu falo lá com a nossa equipe de BNI, eu falo assim, gente, se as grandes empresas se juntam para se ajudar, por que nós que somos pequenos empresários ou médios empresários, não podemos fazer o mesmo? Né? Antigamente existia aquela visão, né, que a gente, assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um tinha a sua porta, a sua loja com a sua porta, fecha, abre, bom dia, boa tarde, boa noite, fecha a sua porta, abre sua loja, e cada um lutando pelo seu pão. E quando é muito mais produtivo trabalhar junto por objetivos comuns, né? De desenvolvimento de negócios, buscar novos clientes aí. E é isso que a gente vê hoje no BNI. Esses princípios, né, Eduardo, se você puder falar um pouquinho desses princípios das reuniões bilaterais, o que elas geram, como é que elas se conectam com a questão da curva da confiança e da geração de negócios, se você puder esclarecer para a gente aí. Posso sim, mas você falando isso aí, eu tive um insight aqui, né, em cima da sua fala, que para mim faz muito sentido e eu gostaria de compartilhar, né? É o seguinte, networking é estratégia. Então, assim, eu não vejo, a partir de hoje, qualquer empresa no mundo séria que desenvolva o seu negócio sem pensar em networking. Por quê? Porque o estado da arte do networking no mundo, hoje, né, ele está no desenvolvimento de clusters empresariais e nas relações entre estes clusters para que, através dos seus executivos, seja gerado
o potencializado negócios de uma forma extraordinária, né? E esse exemplo que você deu é um exemplo fantástico, né? Nesse sentido. E a gente vive isso todos os dias, não importando o tamanho que tem. Então, a questão toda hoje, do ponto de vista estratégico dentro do mundo, e a gente olhando assim, né? Muitas coisas serão substituídas por robô. Muitas coisas, né? Então, tudo aquilo que é repetitivo, que vai trocar e daqui a pouco vai ter aí um autômata executando, né? Agora, relacionamento, não tem como. Não tem como. Então, os homens e mulheres de negócios, nós precisamos cada vez mais nos desenvolvermos em relação a isso, né? Eu tenho tido uma experiência recente aí de acompanhar uma indústria, né, numa consultoria, e está sendo extraordinário entender como que uma indústria de precisão, uma indústria de tecnologia e tudo mais, né, que é aquela coisa, quanto que é importante e ao mesmo tempo ver os seus executivos entenderem e rever toda a estratégia da empresa baseado em relacionamento, baseado em networking. Então, eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes. Ou seja, o que é importante, no meu ponto de vista, né, evidentemente, daqui para frente, é o seguinte: quem são as pessoas que eu preciso me relacionar profissionalmente? Como é que eu abordo essas pessoas? Primeiro, quem são? Segundo, como é que eu abordo? Terceiro, como é que eu estabeleço bases comuns de relacionamento ganha-ganha? E ganha-ganha não é aquela velha política do toma lá da cá, né? Olha, me recomenda lá que tem aqui um cascalhinho para você, tem um negócio. Nós estamos falando de algo muito mais elevado do que isso. Nós estamos falando de relacionamento, parcerias estratégicas. Então, a construção das parcerias estratégicas, do meu ponto de vista, é uma das coisas que daqui para frente vai ser uma das coisas mais relevantes, mais valiosas, que mais vão gerar valor, renda, riqueza, empregos para as empresas. Quem não souber fazer o seu relacionamento estratégico, abordar as pessoas certas, atrair da maneira correta, estabelecer bases ganha-ganha, que são bases que vão se manter ao longo do tempo, né? Porque a relação ganha-perde tem isso. Pode até ser legal para o cara uma vez, mas é uma vez só, né? E aí todo mundo fica trabalhando contra, porque se sente lesado. O relacionamento ganha-ganha, não. O relacionamento ganha-ganha, ele é perene. E é isso que hoje a gente busca, né? Um relacionamento saudável, relacionamento que agrega, relacionamento onde há uma troca profissional consistente e tudo mais. E aí, então, pode falar. Não, você tinha falado de relacionar toda essa questão aí, né, com a questão da confiança, com a questão enfim, né, da metodologia, né? Então, assim, eu gosto de fazer um comparativo, Alexandre, com esporte, né? A gente, do ponto de vista empresarial, de um modo geral, nós fomos treinados, estudamos e aprendemos e vivemos dentro de um esporte chamado vendas, né? E esse é um esporte importantíssimo, né? Vendas é extraordinário, extremamente importante, fantástico. Só que tem um outro esporte chamado networking. E acontece que o esporte vendas, ele é diferente do esporte networking, né? É como se, assim, se você pegar um jogador, imagina o Oscar Schmidt no seu ápice, né, quando ele ganhou lá Pan-Americano em Cuba e tudo mais. Oscar Schmidt, baita atleta, com baita coaches e tudo mais, o cara fantástico, né? Se você pegasse aquele cara e botasse ele para jogar, não precisa nem ser na seleção brasileira, num time mediano de futebol, com certeza ele não ia ter resultado. Por quê? Porque a musculatura dele estava voltada num esporte.
que era o esporte basquetebol. Quem é profissional de futebol, ou de voleibol, ou de natação, tem outros músculos completamente diferentes, outros reflexos, outras habilidades completamente diferentes daquilo lá. Então, eu diria que hoje a gente precisa aprender esses fundamentos do network, né? E os fundamentos do network, entre vários deles, tem a obtenção da confiança, né? Como é que você constrói uma relação, porque ninguém recomenda ninguém se não houver uma confiança envolvida, né? Tem essa questão que a gente estava falando, né? De entrar no radar, de depois a gente passar pela credibilidade, depois estabelecer bases de relacionamento, que a gente chama dentro do BNI do VCR, ou IVCR, né? E tem vários fundamentos, né? Inclusive outras habilidades, como, por exemplo, falar em público, né? Como fazer apresentações, cuidar da sua própria imagem, ou seja, são coisas que o pessoal fala assim, isso aí é soft skills, Eduardo, isso aí não é uma coisa muito importante. Mas olha que interessante, Alexandre, nesses 10 anos que eu tenho trabalhado aí com basicamente micro e pequenas empresas, né, algumas médias também, mas empreendedores, profissionais liberais, eu posso dizer o seguinte, mais do que 60% dos negócios gerados com esse pessoal, eles são gerados através de indicações. E todos os negócios, 100% que são gerados por indicação, são negócios gerados por network. A questão é que nós, empresários, não temos a mínima ideia, né? Quem não está no BNI, por exemplo, não tem a mínima ideia de onde vêm essas indicações. E se no mês seguinte, tanto não tem, que no mês seguinte a gente não sabe quanto que vai vir. A gente não sabe se vão vir 2 indicações ou 50. E eu estou falando por mim. Antes de eu conhecer essa organização, eu não tinha a menor previsibilidade. Agora, quando a gente passa realmente a participar de uma equipe, como você, né, participando lá do BNI Speed, se envolver e tudo mais, você tem um time, uma força comercial que aquilo vai gerar recorrência. E pela recorrência, a gente tem condição de medir, né, e de já prever o que já vem pelo histórico. Né? E é muito legal e gratificante a gente ver hoje empresas aqui da nossa região, do nosso lado aqui, que já tem 70%, 80% dos clientes vindo através desta força comercial. Agora, BNI é método. É que nem uma academia de ginástica, não adianta. Não é você pagar uma academia que vai fazer você ganhar massa muscular ou perder barriga. Certo. Né? Agora, se você for lá e realmente ouvir o método que o profissional de educação física vai te passar e utilizar as ferramentas, que são os aparelhos, e efetivamente praticar, então você, sim, vai ganhar massa muscular e vai queimar caloria, vai perder barriga. Né? Agora, só pagar academia, está cheio de gente aí que paga academia, né, só por um problema de... E não sabe porque não tem resultado, né? Exatamente. Agora, você falou um negócio muito importante que é o alinhamento. A gente falou de alinhamento de cultura, de sinergia entre empresários. Então, hoje, com a dinâmica que a gente está passando da transformação digital, você estava falando, estava me lembrando disso, né? As inovações, as mudanças, elas acontecem cada vez mais rápido no mercado, nos produtos, nos serviços. E aí a gente viu, por exemplo, as empresas entenderem quais são as competências, focarem nas suas competências e buscar complementariedade. Né? Então, a gente fala de carro autônomo, né? Que é o Google, foi buscar uma montadora. O Google não ia montar uma montadora, preparar uma montadora para montar o seu carro. Então ele sabe, a questão dele é a inteligência, a engenharia que está ali naquela parte da autonomia do veículo. E vão buscar um hardware, que é a produção do carro. A Ford ia levar, sei lá quanto tempo para desenvolver aquele software. Então, é importante as empresas nesse momento, elas começam a entender naquilo que elas são boas realmente, como é que eu posso trazer parceiros alinhados à visão, né? Então a gente está falando muito mais do que parceiro, a gente está falando de visão de futuro, visão de longo prazo, e assim a gente faz no BNI, construir o relacionamento com parceiros que tragam para a gente uma visão de longo prazo, né? E dentro dessa estrutura que a gente tem a oportunidade de estar todas as semanas, né, conversando com esses empresários, explicando para eles do nosso negócio. Acho que isso é importante, porque você imagina dentro de uma estrutura de uma equipe que você tenha 40 pessoas, né, que você tem a oportunidade de falar
toda semana um pouquinho do seu negócio, que ela vai entendendo um pouquinho do que você faz, um pouquinho do que você faz. Você fala assim, eu queria aquele cliente, queria tanto aquele cliente, né? Como a gente falou, que a pessoa conhecia. Se a pessoa conhece o seu cliente, ela tem um alinhamento com valor com você, tem um alinhamento de confiança, ela vai saber vender você talvez até melhor do que você para o seu cliente. Então você imagina que numa empresa ou numa equipe dessa que você tenha 40 pessoas, que cada pessoa aí tenha lá, vai lá, seus 20 relacionamentos próximos que possam gerar negócios. Nós estamos falando de 800 oportunidades de negócio toda semana, né? Então, se tiver mais do que isso, você imagina para onde isso vai. É, então, gente, a questão do trabalho do networking profissional, ele está exatamente nisso, de você... Agora, a gente precisa mudar um pouco a cabeça como empresário, né, Eduardo? Aquela visão do empresário aquela preocupação de esconder aquilo que eu sou, com medo que as pessoas roubem minha ideia, é um paradigma meio que a gente tem que amadurecer como empresário também, né, para poder promover essa inovação, né? Com certeza, é uma quebra de paradigma e a gente está vendo aí Coca-Cola e PepsiCo, né, dando as mãos, né? Agora vamos lá, se essa é a tendência mundial, vamos remar contra? Pelo contrário, né? Acho que hoje, quem sabe, quem tem a essência, que realmente sabe o que faz e faz acontecer, né? Quem sabe faz a hora, já disse o poeta, né? Não tem medo de compartilhar. Por quê? Porque ele vai continuar fazendo com excelência. E sempre vai ter espaço para quem é especialista, para quem faz o que faz com excelência. Então, isso aí é uma cultura retrógrada, é uma cultura passada, uma cultura do milênio passado, né? Mas ainda tem um resquício. Esse resquício são aquelas pessoas, aquelas empresas que, infelizmente, vão quebrar em um curto espaço de tempo, né? Porque estão nadando contra a corrente. Pelo contrário, aquelas pessoas que conseguirem enxergar, né? E você falou muito de visão, né? E eu falei de estratégia. Na verdade, a visão é parte da estratégia, né? Se não tiver visão, não tem estratégia. E começa pela visão, né? Quem não enxergar isso, né? Está fadado a ser barrado, a ter problema, né? Agora eu quero fazer uma brincadeira, né? Para o pessoal que está nos assistindo aqui no Instagram, e você que tem o seu próprio negócio, eu queria te perguntar o seguinte: qual foi a última vez que você apresentou o seu negócio para 50 ou mais empresários na sua vida? Estou vendo um cri-cri-cri aqui, ó. Puxa vida, imagina, dentro do que você estava falando, Alexandre, eu vejo isso, né? No BNI, semanalmente, nós apresentamos o nosso negócio para 50, 60, 70, 100 empresas. Toda semana. E aí o que acontece? Essas pessoas, esses empresários, empreendedores que estão ali, esse caldo cultural, ele vai precisar dos nossos produtos ou serviços, né? Ou seja, é natural. As coisas acontecem, né? Por quê? Porque são pessoas dispostas que estão ali para permitir se conhecer e desenvolver negócios, né? Quantas empresas novas estão surgindo dentro desse caldo cultural? Por quê? Porque todo mundo é empreendedor. Eu tenho presenciado, Eduardo, assim, coisas fantásticas quando a gente fala de Google e Ford e tal. A gente tem visto as alianças estratégicas acontecendo dentro do BNI. Então, a gente tem é evidente que dentro de uma equipe de BNI a gente preserva os negócios. Então, nós acabamos não trabalhando com empresas que fazem a mesma coisa numa mesma equipe, até para não ter um conflito de quem que eu vou recomendar, quem que eu vou indicar. Então, dentro de uma mesma equipe, você só tem um especialista de cada área. E aí a gente tem visto cada vez mais as empresas que têm serviços complementares, né, que a gente chama, fazendo o que a gente chama de alianças estratégicas. Né? Às vezes você está num cliente e fala assim, olha, estou falando de uma empresa lá que fornece manutenção, vamos falar de manutenção predial para um grande condomínio, ele vai lá, eu quero fornecer para você um grande condomínio, ele vai falar assim, escuta, você faz manutenção, mas você cuida de ar-condicionado também? Não cuido de ar-condicionado. Nós precisamos de uma empresa que faça os dois. Tal. E a gente viu vários cases como esse, né, onde o empresário encontrou dentro do próprio BNI uma empresa que tinha essa expertise que ele não tinha
E aí eles abriram a cabeça para criar uma aliança estratégica, então entraram fazendo um trabalho conjunto, como uma joint venture, vamos dizer assim, né? Fazendo junto dentro de uma oportunidade. E cada vez está sendo mais comum, né, Eduardo? Você ia complementar alguma coisa? Ou seja, em vez de vender um produto ou um serviço, vender uma solução. Exatamente. E cada vez mais nós, homens e mulheres de negócio, nós queremos a solução. A questão não é você comprar uma furadeira, não sei o quê, a questão é você compra a furadeira porque você quer um furo. Né? Então, cada vez mais, nós estamos comprando furo. Não precisa mais da furadeira. Né? Porque vai usar uma vez na vida e ficar um ano parado. Não. E quanto custa o furo? Né? Essa é a questão. Eu acho que essa é a inteligência de mercado que está sendo desenvolvida. Né? Olha, eu acho que essa conversa está fantástica. Uma hora vai ser pouco para nós aqui, viu? Mas a gente volta, viu? A gente volta a falar de novo com mais detalhes. Mas olha, eu estou pegando aqui o caldo da nossa conversa, como você disse aqui, falando de alinhamento, né? De a gente pensar, ter uma visão empresarial mais positiva, mais propositiva para enfrentar esse momento que a gente está passando de transição, trabalhar em conjunto com outros empresários, se colocar para pensar junto, buscar alternativas, se relacionar, construir confiança e naturalmente os resultados vão ser construídos aí, né? Eduardo, nós estamos aqui com 7 minutos para o nosso final. Eu queria olhar um pouquinho o que os nossos assistentes mandaram aqui, o pessoal que está assistindo a gente, mandaram algumas perguntas para a gente. Vamos lá. Parabenizando. Aqui, assim, eu tenho uma questão que fala sobre como a pandemia alterou a forma das empresas fazerem os negócios, né? Então a gente viu, outro dia eu ouvi estava vendo uma live, inclusive, de um parceiro nosso do BNI que falava exatamente isso. A pandemia é como como é que se chama? Um safety car na pista. Olha que comparação interessante. A gente via uma corrida super competitiva que tinha um líder, né? Kleber Ramalho, se tiver aí, ele vai lembrar. Um cara lá na frente. Grande figura. Grande figura. E de repente entrou o safety car. O que acontece nesse momento? Todo mundo se aproxima. Então hoje as oportunidades que estavam lá com o líder, elas começaram a aparecer mais para quem está aqui também. Né? Então as coisas ficaram meio iguais nesse momento, não iguais, mas mais proporcionais durante essa pandemia. Né? Então acho que isso tem mudado, as empresas buscarem se reestruturar para sair mais forte para isso. Né? Como que o BNI pode ajudar os empresários que estão nesse caminho, Eduardo, pensando nesse momento de mudança, nesse momento de se reinventar para enfrentar uma nova economia que vem por aí? Olha, o BNI pode ajudar justamente fornecendo a essas pessoas uma força compartilhada comercial, né, de 40, 50 pessoas para trabalhar o seu negócio. Então, por que a gente não contrata 50 vendedores a mais no nosso negócio do dia para a noite? Porque custa muito caro. Então, é muito mais inteligente nós compartilharmos isso, né? E fica um investimento, assim, extremamente interessante, né? Nós estamos falando aí de R$270 por mês, né? Quer dizer, realmente você ter uma força de 40 pessoas extraordinárias trabalhando no seu negócio, né? E desculpa, né? Se você for contratar um vendedor júnior aí, né? Você vai pagar aí 3.000, 3.500, mais comissão, mais férias, 13º, transporte, alimentação, né? Eu não poderia contratar, por exemplo, Alexandre Tortorelli. Eu não tenho dinheiro no meu fluxo de caixa para contratar um empresário CLT no naipe do Alexandre Tortorelli. Imagina 40 pessoas ou 50 do naipe dele. Né? Nós não estamos falando de gente júnior, nós estamos falando de empresários sêniores, né? Experimentados. Então, assim, você disse agora há pouco, né, se cada pessoa tem 20 pessoas que conhece, etc. e tal. Nós temos uma estatística, Alexandre, que é interessante, né? Um profissional médio, um empresário, um empreendedor médio, não estamos falando dos caras fora da curva, tá? Ele conhece, em média, 1.000 outros empresários, quando ele está no ápice da sua vida profissional. E se você for ver, é verdade. Quer ver? Quantas pessoas você tem no seu LinkedIn? Quantas pessoas tem no seu Facebook? Quantas pessoas você tem na sua agenda telefônica?
E se você pensar em todas as empresas que você passou, todas as pessoas que você conheceu, as pessoas da faculdade, da família, etc, 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 a gente vê que é isso mesmo. As pessoas fora da curva chegam a ter 6.000, 7.000 pessoas. Então, quando a gente está num grupo de 40 empresários, nós estamos falando de um público-alvo de 40.000 oportunidades de negócio altamente seletas, selecionadas, específicas, né? Qualificadíssimas. Então, por isso que os negócios acontecem. É fantástico. Além disso, a gente tem toda a oportunidade de desenvolvimento, como você falou, né? De se treinar mais, como entender técnicas de como fazer um network melhor, de se apresentar. Tem, através da universidade, que a gente falou no início, e também a capacidade de você se conectar com empresários do mundo inteiro, né? Exatamente. Isso é muito legal, né? A gente fala assim, mas eu não faço negócio no mundo. É legal, mas e no Brasil? Só no Brasil são mais de 7.000 empresas. 7.300 empresas, acho que é o número desse mês, e crescendo, né? Então, assim, puxa vida, mas eu quero fazer negócio em Belo Horizonte, legal, tem Beni lá. Eu quero fazer no Rio de Janeiro, legal, tem Beni lá. Não, eu quero fazer em Jundiaí, tem Beni em Jundiaí. Não, em Piracicaba é meu negócio, legal, Piracicaba tem. Então, assim, a única organização de negócios, e é negócios mesmo, né? Nós devolvemos para a sociedade ajudando outras empresas, né? Mas a nossa organização visa desenvolver negócios, né? Que realmente tem essa capilaridade na nossa região, no Brasil e no mundo. Muito bom. Eduardo, o nosso tempo está acabando. Devemos ter mais um minutinho aí. Eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo, pela essa sua visão de network. Eu acho que, cara, a gente tem conseguido trazer profissionais fantásticos para contribuir, né, com as pessoas que estão aí tentando se reinventar nesse momento. Você é um especialista na área de network. Eu queria agora deixar você livre para passar uma mensagem que você tem, que você gostaria de conversar com as pessoas aí. Bom, primeiro vem a gratidão, né, Alexandre? Você é uma pessoa extraordinária, que eu tenho a honra de trabalhar ao lado, né, de conhecer, de caminhar, de chamar de amigo, né? E isso é uma das coisas extraordinárias da gente conhecer no Beni. Se não fosse o Beni, a gente não se conhecia. Começa daí, né? E não apenas você, mas centenas, milhares de empresários que a gente tem esse relacionamento próximo, de realmente procurar se ajudar dentro de um ambiente seguro, seleto, qualificado, né, com regras claras, porque é interessante, quando você está trabalhando junto com pessoas, precisa estar as coisas muito claras, né, então, quando tudo está claro, não tem problema, né, então, eu diria isso, Alexandre, primeiro a minha gratidão enorme, um privilégio, uma delícia conversar com você aqui, né? Conte comigo sempre que você precisar, que eu puder contribuir, conte comigo. E eu diria para vocês que estão nos assistindo aí, participando dessa live, né? Procure ajudar as pessoas que te cercam. Né? A cultura antiga, ela dizia assim, espreme as pessoas e tire o máximo delas. A cultura nova, ela diz assim, não, tire o que é justo. Né? Receba o que é justo e deixa a pessoa se desenvolver também, porque aí você cria um ecossistema favorável. Né? Nós precisamos criar um ecossistema. Networking é construção de ecossistema empresarial. Se você não tiver o ecossistema, tiver desbalanceado, é problema para todo mundo. Né? Então, se eu posso deixar uma mensagem, é isso aí. Faça a diferença, mas faça a diferença ajudando as pessoas certas, da forma certa. E se eu puder te ajudar de alguma coisa, me procura lá no eduardosantana.com.vc, eduardosantana.com.vc, tá? E aí você tem lá meu contato, a gente se fala e tudo mais, vai ser uma honra e um privilégio se eu puder ajudar de alguma forma. Tá bom, Alexandre? Gratidão, querido. Eu vou deixar os seus contatos junto do vídeo, né? Esse contato que você passou. Para quem quiser depois entrar em contato com a gente, saber mais sobre isso, também pode entrar em contato direto pelo Instagram, também nas redes sociais que nós estamos, poder ajudar. Para mim foi uma honra te receber, agradeço muito você ter aceito esse convite e agradecer vocês que nos prestigiam toda semana. Essa ideia nossa desse papo de gestão é trazer questões assim, que às vezes a gente não tem acesso, a gente não tem oportunidade de ouvir sobre essas coisas e dar essa contribuição também, como diz, para alimentar o ecossistema, para que todo mundo possa respirar. Semana que vem estamos de volta com o 9º Papo de Gestão. Ainda não defini o tema, mas a gente vai comunicar durante a semana aí.
Eduardo, muito obrigado e até a Até mais. próxima aí, a gente se vê. Eu que te agradeço, querido, privilégio. Até Tchau, mais. gente, até a próxima. Tchau, tchau.